Os desejos se contradizem. Ser uma pessoa de muitos desejos não é vantagem alguma, conforme alguns pensam. O que são os desejos? São resultantes da vontade do ser? Os desejos são a mesma coisa que a vontade? Ou os desejos são periféricos? São apenas excrescências mentais, refugos mentais com os quais o ser humano se ocupa, se afastando da sua vontade. Os desejos são refugos e afastam o ser humano de si mesmo e da sua verdadeira vontade. Porque os desejos são resultantes dessa ação exagerada, descontrolada e desequilibrada da mente. Onde existe apenas a mente no ser humano e não o espírito, sobram apenas os desejos. E a mente vai nutrindo desejos e mais desejos e mais desejos, que são contraditórios, porque a mente ela não dispõe de uma retidão, de uma continuidade no seu querer. A mente não dispõe de uma sensibilidade para entender as coisas. O entendimento das coisas está na sensibilidade espiritual e não no mero pensamento, no mero pensar, no mero raciocinar, no cismar. Não é cismando, raciocinando e pensando que o ser humano vai dispor de uma sensibilidade, que ele vai dispor de uma intuição, porque a intuição não está na mente, a mente não intui nada, mas apenas o espírito. E o espírito dispõe uma retidão, uma continuidade e uma continuação nas suas ações, no seu querer, no seu almejar. Então, quando o espírito governa a vida do ser humano e a mente atua como um instrumento no seu devido lugar, cumprindo a sua finalidade, surge uma vontade perene. O ser humano precisa ter uma perenidade em si. Quem não tem uma perenidade, quem não tem o mínimo de constância, se torna inconstante. E quem se torna inconstante se contradiz. E onde não existe a vontade, que é resultante da ação do espírito, existem apenas os desejos, que são excrescências da mente. E como a mente não é constante e nem perene, ela vai lançando pensamentos e pensamentos que se contradizem. E é por isso que os desejos se contradizem. Os desejos são contraditórios, vocês podem observar isso. Uma pessoa que vive numa velocidade mental frenética, pensando e pensando, uma hora quer uma coisa, no momento seguinte já quer outra, e depois mais outra, e mais outra, e mais outra, e não sabe o que quer no fim das contas. Porque quem está apenas na mente não sabe o que quer e não tem como saber o que quer, porque o ser humano só sabe o que quer através da sua intuição. E como a mente não intui coisa alguma, ela é apenas afetada pelas tendências externas, pelos modismos, pelas ideologias, pelos dogmas, pelas comodidades, pela busca pelos prazeres, etc. e tal. A mente, ela tem uma visão restrita da vida, muito restrita. Quem está apenas aqui no piloto automático desse raciocínio é restrito na sua visão. Vive num mar de desejos que se contradizem e que não apontam para direção alguma, porque sem vida interior, sem intuição e sem espiritualidade, o ser humano não consegue se aprofundar em si mesmo. E se ele não se aprofunda em si mesmo, ele não consegue desenterrar o seu talento, ou seja, a sua verdadeira vontade,
que é determinante para que o indivíduo possa dispor de uma constância nas suas ações, na sua vontade, para que o ser humano possa ter uma perenidade, um equilíbrio, uma harmonia, uma sensatez, uma serenidade. Tudo isso é resultante da atuação do Espírito, que quando desperto, confere tudo isso ao ser humano para que ele possa viver de forma equilibrada e harmoniosa. Sem vida espiritual, sem intuição, o ser humano fica na superfície de si mesmo, ou seja, na mente. A mente é a superfície do ser humano. A mente é como aquela espuma resultante do estouro das ondas do mar. O espírito ele é como um movimento nas profundezas do mar ou do oceano. É lá que está o verdadeiro movimento. E o ser humano precisa encontrar esse movimento espiritual dentro de si e se deixar governar por ele. O ser humano deve se entregar a esse movimento interior, porque nisso está a verdadeira vida, nisso está a vontade autêntica, nisso está a atuação do ser, que quando se manifesta, dispõe de uma vontade perene, constante, mas não rígida. Não confundamos as coisas. O espírito ele é perene, ele é constante, mas não rígido, não dogmático. O espírito é livre, ele vai se adaptando às necessidades da vida. Segundo aquilo que a vida exige dele, o espírito vai se movendo de tal modo a aprender com a vida, aprender com tudo. A mente já não. A mente ela se prende às coisas. A mente vive nesse tiroteio de desejos contraditórios e diante do medo dessa inconstância, a mente se prende a alguns padrões, a dogmas, buscando uma segurança, uma falsa segurança, que na verdade é um engessamento, é uma estagnação, é o rompimento do fluxo da vida, em detrimento de uma estagnação e de um enrijecimento que fornece uma falsa sensação de tranquilidade e de segurança. A mente, ela busca a segurança, mas de forma errada, porque a única segurança está na própria vida interior, nesse movimento constante. O ser humano precisa compreender que deve se movimentar constantemente, sem se prender às coisas. Deve promover esse salto no escuro. A busca pela espiritualidade é um salto no escuro, onde as coisas são um tanto incertas. Incertas para quem está apenas no cabeção, com medo das mudanças e das transformações, mas quem se familiariza com a vida intuitiva, compreende que a intuição, estando alerta e vigilante, sempre aponta para o ser humano as recomendações de que ele necessita, as orientações que lhe permitem encontrar o seu caminho, mesmo em meio a essa sociedade caótica, onde nada fica e tudo se contradiz de forma absurda. Então uma pessoa desperta espiritualmente, ela se move em qualquer território, em qualquer caminho, em qualquer estrada, em qualquer situação caótica, onde o espírito está desperto dentro do ser humano, mesmo em meio às piores tempestades, ele consegue encontrar o seu destino, porque dispõe de uma orientação interior. E esta orientação somente pode ser ouvida quem deixa o seu espírito fluir. Quem está aqui no piloto automático dessa racionalidade materialista e grosseira não consegue se aprofundar em si mesmo e não consegue ouvir as orientações que o espírito recebe através das energias espirituais que o adentram. Então é preciso estar disponível para algo maior, para além da mente humana, para além do cabeção, para além dos desejos.
Quem vive apenas para os desejos mentais, porque não consegue mais identificar a sua verdadeira vontade, está num tiroteio, não consegue discernir as coisas, confunde tudo. E esses desejos, eles são uma tentativa da mente substituir a vontade do espírito. Prestem atenção, essa mente materialista sufoca o espírito e busca colocar os desejos no lugar da vontade do espírito. Mas, enquanto que essa vontade do espírito aponta para uma direção sólida, os desejos se contradizem. Então, na ânsia pela busca por uma seguridade, por uma segurança, por uma estabilidade, por um equilíbrio, a mente vai lançando de desejos e mais desejos e mais desejos que são contraditórios, e daí o efeito é o contrário do esperado. Em vez do ser humano alcançar a estabilidade, ele alcança a instabilidade. Em vez dele viver equilibradamente, vive de forma desequilibrada. Em vez dele alcançar a paz, ele se depara com um verdadeiro inferno mental, onde nada fica, onde nada permanece, onde nada tem sentido e faz sentido na vida do indivíduo, porque lhe falta o fundamento, que é o espírito com a sua intuição, que fornece a verdadeira vontade, que não tem nada a ver com os desejos contraditórios da mente humana que atiram para todas as direções. Os desejos atiram para todas as direções, mas nada disso traz a verdadeira satisfação. Então, sem vida interior, sem espiritualidade, o ser humano afunda em meio ao tiroteio mental, em meio à contradição dos seus desejos. Os desejos se contradizem porque são fragmentos desconectados do todo. Já a vontade do espírito, ela se harmoniza com o todo. A vontade se harmoniza com o todo, porque ela não é resultante de uma mente desligada do todo. A vontade é resultante de um espírito que comunga com o todo. E ela é dessa forma algo natural. A vontade é sempre natural. Já os desejos da mente humana são artificiais e por isso contraditórios, porque tudo o que é artificial está desconexo da totalidade, do todo, do cosmos, das leis espirituais, da vontade do Criador. Então, cuidado para não confundir esses desejos da mente humana com a vontade do Espírito. Os desejos não são a vontade do Espírito, estão muito longe da vontade do Espírito. Os desejos da mente são apenas excrescências mentais. São apenas resultantes da atuação das trevas sobre a mente, a atuação do anel trevoso sobre a humanidade, que vai desviando-a cada vez mais do seu caminho. As pessoas hoje estão afastadas de si mesmas porque estão muito aqui na mente, cultivando desejos contraditórios, e com isso perdem o tempo, a força, os estímulos, a motivação, a vontade de viver. Volte-se para o seu espírito. Não confunda a vontade do seu espírito com as excrescências da mente, com os delírios da mente. Não tente substituir a vontade enterrada pelos desejos da mente. Desenterre a sua vontade espiritual, desenterre o talento, como disse Cristo, e seja você mesmo de forma autêntica e original. Deixe a sua vontade brotar de dentro para fora e crescer como uma chama que vai iluminando o seu caminho.
porque a busca espiritual nessa vida é individual, o desenvolvimento espiritual é individual, a lapidação do ser é individual. Depende apenas de você mesmo dar vazão à sua vontade para que ela possa se fortalecer. E uma vez que ela se fortalece, utiliza a mente como um instrumento. E daí surge o equilíbrio entre o espírito e a mente. O espírito governando e a mente atuando como um instrumento. E assim a vontade faz desaparecer os desejos contraditórios. Quando o espírito se fortalece, surge uma vontade autônoma, uma vontade livre, que faz desaparecer os desejos contraditórios que apenas afastam o ser humano de si mesmo. O ser humano hoje é traído e enganado pelos seus desejos mentais, porque falta uma vontade maior que supere e que transcenda tudo isso, indicando o verdadeiro caminho para o ser humano. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!